queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, que alegria poder estarmos mais uma vez aqui na casa de Deus, com você que está aí em casa. Quero te convidar neste momento a ler, fazer a leitura da palavra de Deus, que está lá no livro de Provérbios 31, versículo 10. Enquanto eu vou falando aqui, você vai procurando aí na sua casa, pega a Bíblia, porque nós estamos nessa série de ministrações, onde nós estamos falando de mulheres da Bíblia, inspiradoras para o nosso tempo de hoje. E eu tenho certeza que essa série não vai falar apenas com as mulheres, vai falar com toda a casa. Vamos ler, fazer a leitura da palavra de Deus? Diz bem assim a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Provérbios 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. Que mulher é essa? É eu, é você, é a mulher daquele tempo. Essa mulher aqui, o Senhor está comparando a um rubi. Olha isso, queridos, olha isso, queridas, como o Senhor nos ama, como somos preciosas para o Senhor. Ele faz uma comparação aonde nós somos comparadas aos rubis. Olha só como nosso Deus é lindo, como nosso Deus nos ama, como nosso Deus cuidou das mulheres naquele tempo e cuida de nós hoje. Essa série de ministrações, queridas e queridos, tem muito a nos ensinar neste tempo. Qual é a mulher que você se identifica da Bíblia? Eu queria que você colocasse aí no nosso chat qual é a mulher que você se identifica. Qual é a mulher da Bíblia que te traz exemplos que você percebe que parece com você? O tempo que ela viveu, as suas vestes, a luta que ela passou, em quem ela se transformou. Coloque aí, coloque no nosso chat aí agora essa mulher que você acha que você se parece com ela. Eu me acho muito parecida com a Abigail. Então vou colocar daqui a pouco aí no chat que eu me acho parecida com a Abigail e eu quero que você faça isso também. Coloque aí que depois nós vamos ter uma estratégia para nós brincarmos um pouquinho, tá bom? Eu quero convidar agora a nossa equipe de louvor. Eles vão estar trazendo um louvor ao nosso coração e enquanto eles estão adorando ao Senhor, eu quero te convidar a compartilhar este link com várias mulheres. Quantas mulheres no dia de hoje não precisam ouvir uma palavra? Então eu quero te convidar nesse momento, enquanto a equipe de louvor vai estar adorando o Senhor Jesus, você vai compartilhar esse link com várias mulheres. Deixa o Espírito Santo de Deus testificar no seu coração quem precisa ouvir essa palavra hoje. Sabe quem hoje vai ministrar aos nossos corações? O Espírito Santo de Deus, isso mesmo. Hoje nós estaremos falando nessa série sobre Dorcas, isso mesmo. Quem foi essa mulher Dorcas? Qual é o exemplo que ela pode nos trazer? Nós vamos conferir já já com a nossa querida irmã Miriam. Ela tem uma palavra especial para nós nessa noite, para alegrar o nosso coração, alegrar o coração de Deus. Amém? Eu quero convidar a equipe de louvor a estar adorando nessa noite. Oh, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te entronizamos nessa noite. Que tudo seja para ti, Deus. Que todo louvor seja para ti neste lugar, Pai. Recebe, Deus. Obrigada, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
glória a Deus, aleluia pela sua vida. Estou percebendo que as nossas queridas irmãs e irmãos estão chegando aí no chat. Vai dando a paz do Senhor, vai cumprimentando aí as irmãs que você não conhece, vai dando a paz do Senhor para elas. Queridos e queridas, vocês são todos bem-vindos nessa noite, sintam-se à vontade. Pode dar um glória a Deus daí, um aleluia. Vamos juntos nessa noite adorar o Senhor Jesus. Que louvor maravilhoso, que louvor que falou com a nossa alma, né? É tão bom quando nós entramos na presença do Senhor e adoramos Ele, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Você está na sua casa, eu estou aqui na igreja, mas isso não impede de nós adorarmos o Senhor, porque nós somos templos do Espírito Santo, o Espírito Santo está em nós. Nós nessa noite precisamos só abrir os nossos lábios que o Senhor vai nos encher. Então você aí da sua casa, não se constranja, não se limite em adorar o Senhor. Rasgue o seu coração na presença dEle, porque eu tenho certeza que Ele tem uma palavra especial aos nossos corações nessa noite. Eu quero agradecer aqui todos vocês que estão aí no chat. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, o nosso pastor Ronaldo Batista, a missionária Edna, por nos confiar esse desafio, porque é um desafio, tá, irmãs e irmãos? É um grande desafio nós estarmos aqui e tem sido feito com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, para que você aí da sua casa receba o melhor de Deus. Então nessa noite, pegue a sua Bíblia, chame toda a sua família, a sua casa. Você já compartilhou aí com as pessoas que o Senhor testificou no seu coração? Se não, faça isso, vai convidando, vamos enviar o link, vamos anunciar a palavra de Deus. Olha que tempo precioso que o Senhor está nos dando. Podemos da nossa casa anunciar a palavra de Deus e eu tenho certeza que essa palavra vai alcançar muitas mulheres, muitas vidas que nesse tempo estão precisando ouvir uma palavra especial. Essa série de ministrações vai nos mostrar que aquelas mulheres que foram usadas por Deus naquele tempo, elas não são diferentes de nós mulheres hoje. Nós mulheres hoje temos casa para cuidar, comida para fazer, temos que cuidar dos filhos, muitas das vezes até trabalham fora, têm ministérios, mas o Senhor viu naquelas mulheres algo diferente e as usou naquele tempo. E é isso que Ele quer fazer de nós, mulheres. Ele quer nos usar, Ele quer fazer de nós, mulheres que edificam os seus lares. Então vão convidando aí, convida várias pessoas, vão enviando o link e eu tenho certeza que essa palavra vai encontrar guarida no coração de outras pessoas. Meus amados, nós vamos agora ouvir uma ministração pela nossa querida irmã Miriam. Hoje nós estaremos falando sobre Dorcas, sobre essa mulher. Eu fico imaginando Dorcas hoje. Dorcas foi aquela mulher, aquela costureira que costurou, foi uma grande ajudante. Queridos, olha só o que Deus está fazendo, olha a palavra que Deus tem para nós. O que é que você tem nas suas mãos que pode servir o Senhor neste tempo? Eu não vou falar muito sobre Dorcas não, porque quem vai pregar vai ser a tia Miriam, né, gente? Então, eu quero convidar todos vocês, porque a tia Miriam, ela vai falar hoje sobre Dorcas. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito no seu coração aí, tá bom? Então, com vocês, neste momento, a nossa querida, a nossa amada, preciosa irmã Miriam. Ela está com a palavra nessa noite. Amém? Olá, paz do Senhor, minhas amadas irmãs. Estamos aqui para mais uma série das mulheres inspiradoras da Bíblia. E desde já quero agradecer a liderança do Departamento Feminino da Assembleia de Deus Pertencer, ao nosso pastor Ronaldo Batista por toda a confiança.
A mulher que nos inspira hoje é Dorcas. A história de Dorcas está lá em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36 até o 42. Eu não vou ler todo de uma vez, nós vamos pausadamente aprendendo um pouco mais de Dorcas. E começa lá no versículo 36 que diz assim: havia em Jope. Minhas queridas, Jope é uma cidade portuária muito importante para aquela época. Foi por muito tempo um dos principais e o único porto de Israel. Se nós formos recapitular, lá quando Salomão foi construir o templo, as madeiras, todos os materiais chegavam por Jope, em jangadas. Lá também, quando Zorobabel foi reconstruir o templo, as madeiras, as pedras também chegavam pelo porto de Jope. E andando mais um pouquinho na Bíblia, nós vamos ver Jonas, o profeta fujão, não é mesmo? E é de Jope, do porto de Jope, que ele parte, pega ali o navio para ir para Tarsis. Então nós vemos a importância que Jope tinha para Israel. E por ser um porto muito importante, empregava muitos homens. E muitos desses homens, ao embarcar, iam para o mar e não retornavam, sobrando assim para Jope muitas viúvas e muitos órfãos. Vale ressaltar que as viúvas desse tempo não é como as viúvas de agora, porque hoje as mulheres têm os seus empregos, têm as suas profissões e elas mesmas se sustentam. E as que não têm, são casadas, ao perder o seu esposo, ao ficar viúva, ela tem a pensão do seu esposo, a pensão dos órfãos. E aqui nesse tempo, as mulheres não tinham essa pensão. E as viúvas e os órfãos representavam a parte mais frágil, mais vulnerável do povo. E desde os tempos antigos, o Senhor ordenava ao povo de Israel a zelar pelas viúvas e pelos órfãos. Seguindo ainda no versículo 36, nos diz que uma discípula, minhas amadas, discípula é a única vez que essa palavra no feminino aparece na Bíblia. Ou seja, Dorcas é a única mulher que recebe esse título, esse nome de discípula. E o que seria discípula? Discípulo, no dicionário, quer dizer aluno, aprendiz. Mas nesses tempos aqui, se diferem muitos dos dias de hoje. Porque hoje os alunos eles vão à escola, voltam, no outro dia retornam para a escola. Ou seja, existe pausa em ser aluno. Nesse tempo, o discípulo, ele passava a conviver com o seu mestre, até terminar o seu aprendizado. Ou seja, não havia pausas. E Dorcas, que exemplo para nós, não é mesmo? Ela não tinha pausas para fazer a obra de Deus. Ou seja, em casa, ela era discípula. No trabalho, discípula. E nós, na escola, discípulos. Faculdade, discípulas do Senhor Jesus. Nós podemos continuar sem pausas em ser discípula do Senhor, exaurindo o bom perfume, exalando o bom perfume de Cristo a todo instante por onde passarmos. E ainda no versículo 36 continua: chamada Tabita, que traduzindo se diz Dorcas. Queridas, Dorcas não tinha dois nomes. Esse nome, Dorcas, era sua referência grega e Tabita no aramaico. Isso nós vemos ainda hoje, por exemplo, Noah em inglês, Noé em português. Tanto é que esses nomes significavam gazela, tinham o mesmo significado. Ou seja, Dorcas não tinha dois nomes, apenas um, sendo um na forma grega e outro na forma aramaica. Continuando ainda, no mesmo versículo 36, essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Fiquei pensando assim, minhas queridas, existe diferença em boas obras e esmolas? Cheguei à conclusão que sim. Vamos comigo, pensar comigo. Boas obras, quando Dorcas fazia, é quando ela com as suas mãos, ali com a agulha, com a linha, preparava vestidos, túnicas para fornecer às viúvas, às crianças órfãs. E esmola? Esmola
é aquilo que nos pega de surpresa. É quando Dorcas de repente estivesse passando na rua ou até na sua casa, chega uma pessoa de surpresa, sem avisar, com a necessidade urgente de precisando de uma roupa. E agora? Aí entra a esmola, porque Dorcas, ela não vai tirar do que ela preparou, ela vai tirar do que ela tem. E assim somos nós. Vamos pensar no pit stop que o pastor nos convidou para doarmos. Preparamos cestas básicas. Quando quem não pôde doar a cesta básica inteira, deu ali os itens da cesta básica. Nos preparamos para doar ali ao pit stop. Isso é boas obras, porque preparamos para esse fim. Esmola é quando o necessitado bate na nossa porta, na janela do nosso carro. E você, muitas das vezes, não está preparado para fornecer aquilo que a pessoa necessita. Então, você tira do que você tem para dar àquela pessoa. Uma frase muito linda que eu escutei e gostaria de deixar para as irmãs é essa assim, olha: quando a necessidade bate à minha porta, não é para me deixar mais pobre, mas para me tornar mais nobre. E o Senhor nos diz que muitas das vezes anjos se disfarçam de pobre. Muitas das vezes nós vamos perceber na palavra de Deus quando o Senhor ele fala que ele esteve com fome e não nos demos de comer. Muitas das vezes passam pessoas necessitadas diante de nós e nos lembramos daquele versículo que o Senhor fala: tive fome e não me deste de comer. E aí nós vamos perguntar ao Senhor: quando foi que o Senhor teve fome e nós não te demos de comer? E o Senhor nos dirá que quando um dos pequeninos dele passou a nos pedir e nós nos negamos. Que impressionante, né, irmãs? Que nós possamos estar firmes realizando as boas obras. Já no versículo 37 nos diz assim: e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. Irmãs, eu fiquei meditando que com certeza antes de Dorcas vir a falecer, o trabalho das suas mãos parou, cessou. E quantas das vezes os trabalhos das nossas mãos cessam, paralisam, porque enfermamos aqui, no nosso coração, por palavras, por ingratidão, por tantas coisas que querem parar o trabalho das nossas mãos. E assim eu quero dizer para mim, principalmente para as irmãs: não se deixe enfermar. Não deixe enfermar seu coração, não deixe que as pessoas adoeçam seu coração para que as obras das suas mãos venham paralisar e até cessar. Continuando já no versículo 38, nos diz assim: e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. Olha, aqui não é claro a intenção que eles chamaram Pedro. Não sabemos se eles chamaram para Pedro realizar ali a cerimônia fúnebre, para consolar aos irmãos ou até mesmo para tentar justificar, tentar ensinar os irmãos, porque acredito que os irmãos deviam estar em dúvidas, como hoje muitas pessoas, às vezes no início da fé ou que não servem ao Senhor Jesus, se perguntam assim: como pode uma pessoa boa, uma pessoa que serve ao Senhor, que teme ao Senhor, adoecer e morrer? Como pode? Esse é o questionamento de muitas pessoas. Mas eu vejo isso, irmãos, como uma teologia rasa, uma falta de conhecimento do nosso Deus, porque o nosso próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que era preciso nós termos bom ânimo. Ou seja, minhas queridas, fazer a obra de Deus, servir ao Senhor, não nos torna imune à morte, não nos torna imune às tragédias, não nos torna imune a qualquer outra dificuldade que está vindo ao mundo. Exemplo esse do coronavírus. Nós temos visto muitas pessoas, eu tenho conhecimento de pessoas boas, de servos do Senhor, que contraíram essa doença e vieram até a falecer. Porque esse mundo nós teremos aflição, mas nós temos ânimo e cremos que o Senhor está conosco. E independente de qualquer situação, Ele nos dará vitória, Ele estará conosco, nos ajudando a prosseguir. Já no versículo 39 nos diz assim:
E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Ah, minhas amadas, esse versículo me fala de legado. E eu me peguei me perguntando, qual o legado que estamos deixando para esta sociedade, para a casa do Senhor? Qual o legado que nós deixaremos quando o Senhor nos chamar dessa terra? Muitos podem pensar que só aquelas roupas era coisa frívola, coisas sem tanta importância. Mas para aquelas viúvas, as roupas que Dorcas fazia lhe davam dignidade. Era um grande legado que Dorcas deixou. E isso assim me comoveu, porque nós, como já falei, nós vivemos num tempo de tanta dificuldade por causa desse vírus. Muitas pessoas estarão desempregadas, muitas necessidades vão bater à nossa porta. Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado, o serviço que nós estamos fazendo para o Senhor quando o Senhor nos chamar? O que as pessoas vão dizer de nós? O que as pessoas vão dizer de mim? Será que elas vão ter alguma coisa a dizer do que eu fiz para o Senhor? Que nós possamos nos inspirar em Dorcas e nos preocupar com o legado que deixaremos ao deixar essa terra. No versículo 14, mas Pedro, fazendo-as sair, a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Pedro, como um bom discípulo, ao seguir o seu mestre, ele está fazendo basicamente a mesma coisa que Jesus fez ao ressuscitar a filha de Jairo. Ele pediu que todos saíssem do quarto para deixá-lo a sós com apenas 3 discípulos e a seu pai e a sua mãe. E ali ele orou e disse, Tabita, cume. E o interessante é que é a mesma ordem que Pedro dá a Dorcas. Tabita, cume. Tabita, levanta-se. E a Bíblia nos diz que ela se levantou, ela ressuscitou dos mortos. No versículo 41, vai nos dizer o 41 e o 42, para terminar, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Que lindo, né, irmãs? Foi preciso Dorcas adoecer, Dorcas morrer, e com a sua ressurreição, muitas pessoas creram no Senhor Jesus. Muitas pessoas passaram a servir o Senhor Jesus a partir da ressurreição de Dorcas. E que lição maravilhosa para nós. Mesmo em tempos de dificuldade, mesmo nas nossas tribulações, mesmo nas nossas intensas lutas, o Senhor, Ele está conosco. E Ele pode fazer destas dificuldades testemunhos maravilhosos para engrandecer o nome dEle. Quantas das vezes passamos por situações que pensamos que não tem mais jeito, e o Senhor, Ele nos surpreende com milagres. E às vezes passamos até por perdas, mas até mesmo nas nossas perdas, o Senhor, Ele vai ser glorificado pelo modo de você reagir a essa perda. Pelo modo de você reagir à tribulação, o Senhor vai ser glorificado na sua vida. E muitas pessoas passarão a crer no Senhor pelo que Ele tem feito na sua vida. Porque muitas das vezes não temos testemunhos, porque muitas das vezes não temos oportunidade de falar de Jesus às pessoas, mas com o nosso testemunho, com as nossas atitudes, podemos ganhar muitas pessoas para Cristo. Que nós possamos tomar esse exemplo maravilhoso de Dorcas, de serviço ao Senhor e de comunhão com Cristo, que não pausava no seu serviço, mas estava sempre buscando servir ao Senhor através da sua vida. Que nós possamos continuar sendo inspiradas por Dorcas,
em todo o tempo, porque, queridas, os dias são maus e tem de cada dia a piorar mais ainda. E o Senhor, Ele precisa, Ele conta conosco para sermos Dorcas desta geração. E o Senhor Jesus, Ele usa essas provas, essas dificuldades para nos moldar, para nos amadurecer. Exemplo esse nós temos de Jó. Mesmo essa semana nós estamos lendo o livro de Jó. E lá no finalzinho, Jó lhe declara que antes ele conhecia o Senhor de ouvir falar. E agora ele conhece o Senhor de perto. Então, minhas queridas e meus queridos, porque acredito que tenha também irmãos assistindo, mas não se preocupe, porque a palavra de Deus ela é unissex. Tanto ela serve para as discípulas como para os discípulos. Então, o Senhor nosso Deus, Ele pode usar também essas dificuldades para nos amadurecer, para nos moldar, para nos qualificar ainda mais para a sua obra, nos moldando, nos aperfeiçoando através das dificuldades, através das doenças, das enfermidades e até das perdas. Então, que nós possamos, cada dia mais, ser inspiradas por Dorcas, porque Dorcas, ela foi essa discípula que não tinha pausa, que sejamos também como Dorcas, que as nossas mãos não pausem diante das dificuldades. Sejamos verdadeiramente discipuladas por Jesus, sejamos verdadeiramente como Dorcas, discípula de Jesus. Esse foi o nosso estudo de hoje, minhas queridas, e quero já deixar o convite para vocês para na próxima segunda-feira. Não percam a próxima lição de Mulheres Inspiradoras da Bíblia, vai ser bênção. Também eu quero te pedir, se você ainda não acionou o sininho, ainda não se inscreveu no canal, o canal é da AD Pertencer, que você se inscreva lá no canal, ative o sininho para receber as notificações e seja cada vez mais edificados por esses cultos maravilhosos e por essa série tão importante para nós nesses dias. Muito obrigada, Deus abençoe. Que palavra maravilhosa nessa noite. Você entendeu por que Deus trouxe essa palavra para nós nessa noite? Quem foi Dorcas? Foi uma mulher que fez toda a diferença naquele tempo. E é isso que Deus quer fazer de nós. Que essa palavra nessa noite venha encontrar guarida no seu coração. Você que está nos ouvindo, você que está no chat aqui com a gente. Que você possa pegar este link e enviar para várias mulheres que precisam ouvir essa palavra hoje. Quantas mulheres estão dentro de casa, às vezes até sem fazer algo, e Deus quer usar. Então envie esse link para várias pessoas. Não se constrange em fazer isso, porque Deus quer te usar. Queridos, nós vamos passar por uma parte agora da nossa série muito legal. Várias pessoas têm enviado para nós perguntas. E nós temos um espaço na nossa série que é o espaço Pergunta que ela responde. Então hoje nós temos vários participantes do Brasil inteiro. Tem muitas pessoas enviando para nós perguntas sobre essa série. E nós temos 5 perguntinhas, viu, tia Miriam? Que você hoje vai estar respondendo para as nossas queridas irmãs. Então, eu quero convidar a tia Miriam a sentar aqui comigo para ela estar respondendo pergunta que ela responde. Vamos lá? Você está preparada aí? Manda sua pergunta também, a gente pode estar respondendo numa próxima oportunidade. Pode colocar no chat aí. Se a gente não responder para você aqui, a gente responde no privado, tá bom? Eu aguardo a sua pergunta e fica com a gente, porque vai vir um momento muito especial agora. Pergunta que ela responde. Glória a Deus por essa palavra, que tremendo, que exemplo de Dorca para nós.
Imagine Dorcas no tempo de hoje, a utilidade que ela teria nesse tempo. Estamos passando um período difícil de pandemia e com certeza ela seria uma serva que faria toda a diferença nesse tempo. Assim como eu e como você, que temos feito a diferença. Eu sei que Deus tem te usado da sua maneira, do seu jeitinho. Algumas pessoas falam assim: Senhor, eu não sei fazer nada, sabe? Quantas coisas você tem feito? Olha, eu percebo, irmã Miriam, que nesse desafio das mulheres pertencer, como elas têm desemborcado o vaso. Quantas mulheres talentosas nós temos em nosso meio. É isso que Deus quer. Sabe quando você vai lá e coloca um versículo? Deus está te usando e é assim que Deus está fazendo nesse tempo. Ele tem visto a sua luta, a sua aflição. Ele tem visto a maneira de você adorar, de você buscar, e Ele tem recebido. E assim foi com Dorcas. Deus recebeu aquilo que Dorcas apresentou ao Senhor, porque era de todo o seu coração. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Deus te abençoe, irmã Miriam. Glória a Deus. Mas nós temos um momento agora muito precioso, que eu acho que você aí já está esperando por esse momento. Pergunta que ela responde. Isso mesmo. Faça a sua pergunta aí no chat. Nós queremos saber a sua curiosidade, a sua dúvida. O que é que você quer saber de Dorcas? Hoje nós temos participações especiais de irmãs que querem tirar algumas dúvidas sobre Dorcas. Então vamos lá, pergunta que ela responde. Hoje nós temos uma participação da nossa querida irmã Alessandra. Tia Miriam, a irmã Alessandra tem uma dúvida e ela quer tirar. Vamos lá, vamos ouvir a pergunta da nossa querida irmã Alessandra? A paz do Senhor a todos. Irmã Miriam, eu gostaria de saber se naquela época o nome Dorcas não significava um nome pejorativo, já que o significado desse nome quer dizer gazela, o mesmo que uma mulher bonita e vistosa. A paz do Senhor, Alessandra, que bênção ter você aqui conosco. Não era pejorativo, porque era um costume da época. Os pais dão o nome de animais com significado de animais aos seus filhos, para evocar as qualidades dos animais para a criança. Por exemplo, como você mesma falou, citou algumas características, mas também gazela quer dizer mulher jovem, altiva, elegante, bonita, né? E qual pai que não quer essas características para a sua filha, não é mesmo? Ter uma filha elegante, bonita. E nós vemos outros exemplos de nomes que tinham significação de animais. Por exemplo, Raquel, que é ovelha, e Débora, que quer dizer abelha. Então, definitivamente não era pejorativo. Amém, glória a Deus. Respondida a sua pergunta, minha querida Alessandra, e vão enviando aí as suas perguntinhas no chat. A sua participação é muito importante para nós. Vamos para a próxima pergunta? Nossa próxima pergunta é da nossa querida irmã Lislaine, lá do Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, Mato Grosso do Sul está conosco aqui, de Sidrolândia. Nós vamos ouvir agora a nossa querida irmã Lislaine, que tem uma pergunta para nós. Irmãs, tudo bem? Aqui é a Lislaine, de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. E eu tenho uma perguntinha para a irmã Miriam. Irmã, qual que é o exemplo de Dorcas para essa situação que nós estamos vivendo, este tempo que nós estamos vivendo? Um beijão, Deus abençoe. Lislaine, que pergunta pertinente. Muito bom, a paz do Senhor. Olha, são vários exemplos que Dorcas nos deixa. Um deles, Dorcas nos inspira a cuidar dos vulneráveis desse tempo. Imagine quantas pessoas estão em estado de vulnerabilidade nesses dias. Crianças, mulheres, homens, muitas pessoas em estado de vulnerabilidade. Que nós possamos olhar com mais carinho, com mais amor, ter o nosso coração disposto a dar de nós mesmos, muitas das vezes para essas pessoas. Outro exemplo é que apenas com agulha e linha, Dorcas, ela fazia vestidos. Isso mesmo. E muitas das vezes nós pensamos que o que nós temos para fazer para o Senhor é pequeno, é pouco. Mas eu quero te dizer, minha irmã, o pouco que você faz pode ser o tudo para quem vai receber o que você está fazendo. Então, não se sinta tímida porque você está se sentindo pequenininha ou acha que o que você faz não vai fazer diferença. Creia que o pouquinho que você faz
faz muita diferença na vida de muitas pessoas. E porque juntos nós somos mais fortes. Amém. E a última lição que eu quero deixar para nós é que Dorcas realizava boas obras não para ser salva, mas porque ela era salva. Aleluia. Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. Então, se nós já temos Jesus no nosso coração, nós realizaremos boas obras o tempo todo, sem pausa. Aleluia! Muito obrigada, Lislaine, por essa pergunta. Lislaine é uma das pessoas inspiradoras desse trabalho, dessa série de mulheres. Está acontecendo também lá em Mato Grosso do Sul. E ela falou, tia Kátia, faz aí, as irmãs vão amar, vai edificar muitas vidas. Muito obrigada, Lislaine. Deus abençoe sua vida, minha querida, viu? Nós temos uma próxima pergunta. E ela responde, isso mesmo, você de casa aí continua colocando as perguntas, se não respondermos hoje, responderemos na próxima oportunidade, tá bom? A próxima pergunta é da nossa querida irmã Raquel, isso mesmo, da nossa igreja. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, e a pergunta que eu quero fazer para nossa irmã Miriam é, como seria esse lavar o corpo? Essa é a minha pergunta. Deus abençoe. A paz do Senhor, Raquel. Esse era um costume dos judeus, que até hoje eles têm esse mesmo costume, chamado Tahará. E esse costume é simplesmente assim, eles pegam água morna e lavam o corpo. Nesse tempo bíblico, eles usavam essa água morna na esperança de, ao lavar, ao limpar o corpo, se houvesse ali um pouquinho, um resquício de vida, a pessoa tornaria-se, acordaria, despertaria e ficaria viva, né? Era como uma última esperança de tentar resgatar a vida daquela pessoa. E nos dias de hoje, como nós falamos, esse ritual chamado Tahará, os judeus realizam ainda para purificação e honrar o corpo daquela pessoa que partiu. Eles dizem que tanto o recém-nascido, ao chegar ao mundo, quanto o morto, ao deixar o mundo, precisam dessa purificação, dessa honraria. Amém, glória a Deus. Respondida aí a sua pergunta, irmã Raquel, Deus abençoe. Vamos lá, irmã Miriam, para a nossa última pergunta que ela responde. A nossa última pergunta... A paz do Senhor para todas as irmãs. Eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro com uma perguntinha para fazer para a tia Miriam, que é sobre o estado civil de Dorcas, se ela era casada, se ela era solteira, qual o estado civil de Dorcas. E eu gostaria de deixar já um beijo para todas as irmãs e dizer que eu estou aqui diretamente do Rio de Janeiro, cheia de saudade de todas. A Bíblia não menciona o estado civil de Dorcas. Nós não sabemos se ela era solteira, casada ou viúva. Mas uma coisa é certa. Se ela era solteira ou viúva, ela não via suas próprias necessidades. Isso não era impedimento para trabalhar para o Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Então que nós sejamos que nem Dorcas. Quantos exemplos maravilhosos, quantas características a irmã Miriam nos trouxe aqui através da palavra de Deus, falando sobre Dorcas. Que nós venhamos nesse tempo ser como Dorcas. Vamos tirar vários exemplos de Dorcas para que nós venhamos fazer a diferença nesse tempo. Tia Miriam, eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tia Miriam é uma pessoa sempre disposta a nos ajudar. Que Deus continue te dando saúde. Amém. Que continue usando as suas mãos, que Amém. Nada adoeça o seu coração. Para que você seja sempre essa mulher cheia de Deus, Amém. Temente a Deus, obediente à voz do Espírito Santo. Muito obrigada por estar conosco aqui. Amém? Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida, muito obrigada por estar conosco. Fique agora com a equipe de louvor que vai trazer um lindo louvor aos nossos corações para nós encerrarmos essa ministração. E semana que vem nós esperamos por você às 20 horas, às segundas-feiras, no canal AD Família Pertencer. Um grande abraço.